lá, a adolescência é uma fase conturbada na maioria das vezes, em razão das descobertas, das ideias opostas à dos pais e irmãos e da formação de identidade. É uma fase na qual as conversas envolvem namoro, brincadeiras e tabus, e muitas alterações são percebidas. Mas a falta de orientação na hora de prevenir doenças e uma gravidez faz com que as bonecas sejam trocadas por brincadeiras de gente grande. A adolescente deixa de ser uma menina e passa a ser uma mulher. As fraldas, responsabilidades e renúncias que eram imagináveis passam a fazer parte da realidade. Para discutir sobre a gravidez na adolescência, o programa Toda Mulher recebe a deputada Inês Pandeló e a doutora em saúde da criança e do adolescente, Stella Taquete. E uma vez por mês nós vamos contar com uma plateia para participar do tema. Hoje nós temos aqui 6 adolescentes e 3 estão grávidas. Deputada, por ano no Rio de Janeiro nascem 44 mil bebês, filhos de adolescentes. O que o governo faz para evitar que esse número cresça? Eu acho que existem as campanhas de conscientização, né? Existem também os esclarecimentos sobre os métodos contraceptivos. Porém, eu penso que precisa ampliar isso mais. Tanto as campanhas e as escolas, mas penso também que as igrejas poderiam ser um espaço importante para isso, e tem que ser um trabalho cotidiano. E a própria família tem que tirar um pouco esse tabu e ter conversas mais francas entre pais e filhos para que esse esclarecimento venha, né? Porque eu penso que muitas vezes, por mais que a sociedade tenha avançado e tudo, a questão sexual ainda é um tabu. E isso tem que ser quebrado realmente. Doutora Stella, 70% dos adolescentes iniciam a vida sexual antes dos 17 anos. Por que isso? Olha, isso é um problema complexo, são vários fatores envolvidos, né? E eu diria que, à medida que o país vai se desenvolvendo, que aumenta a escolaridade das pessoas e aumenta as oportunidades de vida, em geral, essa idade é postergada. Se a gente comparar, por exemplo, o Brasil com a França, na França a primeira relação sexual em geral acontece aos 18 anos, apesar de ser um país livre, em que a sexualidade é vivida de uma forma livre. Mas os adolescentes, eles preferem esperar para ter uma maturidade maior para iniciar essa atividade sexual e, em geral, ele inicia de forma mais segura, utilizando métodos contraceptivos quando não quer uma gravidez e se protegendo contra as doenças sexualmente transmissíveis. Uma atividade sexual numa idade mais precoce, em geral, é comum que que o adolescente, ele na verdade, aquilo ali não tenha sido uma escolha, e sim ele foi levado um pouco pelo que o ambiente cultural está preconizando, o que os colegas fazem, ele se sujeita àquela situação e não escolhe aquilo ali, né? Então, quanto mais jovem você é, menos condições emocionais, culturais e escolares você tem de se proteger para aquelas consequências não desejadas de uma atividade sexual, né? No Brasil, o uso do preservativo na primeira relação não é muito comum pela pesquisa que eu fiz. É uma falta de informação isso ou a pessoa acha não vai acontecer comigo? Também é uma falta de informação, como tem a questão do pensamento mágico do adolescente que acha que com ele não vai acontecer. Então, quanto mais jovem a gente é, menos condições a gente tem de fazer essa avaliação no primeiro momento. Volto a comparando o Brasil com os países desenvolvidos, como a França, lá cerca de 85% a 90% dos adolescentes usam preservativo na primeira relação sexual. Isso já há muitos anos, é uma cultura de mais de 20 anos. Aqui no Brasil, em torno de 50%, quer dizer, um percentual pequeno. O acesso também ao preservativo, né? A gente não tem um acesso tão liberado aqui no Brasil como em outros lugares, né? Ainda existe o pensamento que se você der o preservativo, você está incentivando a pessoa a ter uma atividade sexual, né? Tem a questão da escolaridade mais baixa também. A gente vê que a iniciação sexual, ela acontece em mais baixa idade naqueles jovens com menos escolaridade, e mais pobres. É interessante citar essa comparação, né, Europa e Brasil, porque a ideia que sempre se faz, né, é que a liberação sexual e tal é uma coisa mais avançada.
né? E sempre se compara a Europa como uma cultura mais avançada. E, no entanto, mais recatada ou mais cuidadosa, vamos dizer assim, eu diria cuidadosa, com relação a não isso. Recatada, Cuidadosa, né? Em relação à relação sexual mesmo. Então, é importante os jovens perceberem isso também, né? Quem acha que está avançando, que está à frente, na verdade, está atrás, porque está colocando em risco também a sua saúde, não só a questão da geração de uma nova vida, mas a saúde também. Iniciar atividade sexual com baixa idade não é sinônimo de liberdade sexual. Eu diria até que é o contrário. Porque quem está tendo uma atividade sexual muito precoce, ele não está sendo livre, ele está sendo sujeito de alguma coisa. Né? E o preservativo também não proíbe, não evita só a gravidez, mas previne doenças, né? Que todo adolescente deveria saber disso. E a preocupação maior das famílias é com a gravidez. As pessoas se preocupam um pouco com as doenças. E a gente tem um quadro preocupante de doenças sexualmente transmissíveis na adolescência, de AIDS, né? Principalmente no que diz respeito às meninas. A epidemia de AIDS ela está mudando o perfil dela, a dinâmica dela. No início ela cometia mais homens e aos poucos ela está se feminizando, ela está cometendo mais mulheres. E é na faixa etária adolescente que essa feminização é mais intensa. Nós temos mais casos de meninas com AIDS do que meninos. Nos postos de saúde do Rio de Janeiro, deputada, tem alguma campanha que oferece preservativo de graça para adolescentes e para até pessoas que querem prevenir uma gravidez? Está disponibilizado, né, também nos municípios. Normalmente tem campanhas em momentos assim de grande aglutinação de pessoas, né, tipo carnaval, um show ou outro. Mas eu volto a insistir naquilo, é uma cultura que tem que ser feita no cotidiano, no dia a dia, né, para introjetar na forma de agir da pessoa, né? Tornar um hábito, assim como tomar o banho, escovar os dentes, né? Se prevenir numa relação sexual. Então isso tem que estar dentro da cultura das pessoas e para isso acontecer tem que ser no dia a dia. Eu acho também, doutora, que é muito divulgado a situação que é incômodo, que não dá prazer. Criou-se uma barreira nisso, as pessoas começam a dizer, não, se usa uma camisinha, é como se estivesse chupando uma bala com papel. Quer dizer, esses comentários que não ajudam conscientizar de forma nenhuma, né? Só retroage. O que a gente tem visto nos lugares onde o preservativo ele já foi incorporado como uma prática rotineira, é que não há essa queixa de diminuição do prazer. Você tem que pensar também que o fato de você estar se protegendo, você fica mais liberado e tem uma relação sexual mais tranquila, sem grandes preocupações. Isso aumenta o prazer, né? É um outro ângulo da questão. E falando um pouco em política pública, do que pode ser feito para essa situação melhorar, um programa do Ministério da Saúde que eu considero extremamente importante, que deveria ser intensificado, é o Programa Saúde e Prevenção nas escolas, né? Que é uma forma de você, na escola, estar debatendo com os jovens o mais precocemente possível sobre as coisas que inquietam ele e dar informações, né? Agora, é importante que essa discussão dentro das escolas não seja puramente informativa ou normativa de condutas, faça assim ou faça assado. Que essa discussão seja uma discussão de fato das questões pelas quais os adolescentes passam, né? Os questionamentos que eles se fazem, como é que faz na hora H, eu estou sentindo atração e eu não tenho preservativo, o que eu faço, né? Tem que se discutir na prática o que se passa na vida deles e não simplesmente a escola dizer, olha, tem que usar preservativo, tem que tomar contraceptivo e isso não funciona muito bem. Eu acho que o melhor é você poder discutir o que se passa, respeitando a individualidade de cada um e falando as coisas de uma forma mais livre e sem traçar normas de conduta. O que me inquieta também em relação à sexualidade na adolescência é que hoje nós vivemos um momento de liberdade sexual que trouxe grandes ganhos para as pessoas, né? Maior prazer, inclusive entre adolescentes.
A gente vê estímulos sexuais na mídia, direto, na TV, nas revistas, né? E o que antigamente era considerado um tabu, como a questão do sexo antes do casamento, hoje não é mais. Por outro lado, a sexualidade na adolescência ela ainda não é legitimada no meio adulto. Um adolescente procura um serviço de saúde, por exemplo, querendo orientação contraceptiva ou buscar preservativo, muitas vezes ele é barrado na porta e não é atendido porque não está acompanhado dos pais. Isso fere as normas éticas de atendimento ao adolescente, inclusive fere o ECA, que o adolescente tem o direito de ser atendido, independente de estar com a presença dos pais ou não. E às vezes ela consegue ou ele consegue o atendimento. E quando é atendido, muitas vezes é censurado e dito assim, mas você é muito jovem, muito novo, já está transando. Uhum. Né? Então, por um lado, você é estimulado e, por outro lado, você é censurado, dizendo que é muito cedo. Uma pessoa um adolescente que chega num serviço de saúde, que exige a presença dos pais para se consultar, ele não volta mais, porque provavelmente a mãe não sabe que ela está transando ainda, ou o pai não sabe, né? E você está perdendo uma oportunidade de oferecer uma orientação contraceptiva, de oferecer um preservativo que vai proteger essa jovem ou esse jovem de uma consequência indesejável da atividade sexual, né? Esse é um ponto importante que eu não tinha ainda pensado sobre isso. Vou começar a pensar e até, de repente, fazer alguma legislação que possa reforçar né, o ECA nesse aspecto, porque quando realmente, muitas das vezes, o adolescente ou a adolescente está até escondendo a barriga ali porque não quer que os pais saibam. E aí vai numa orientação de saúde e não consegue ser atendido. Foi uma questão que eu realmente vou amadurecer e levar em frente. O Rio, por ele ser uma cidade turística, isso também incentiva as pessoas aqui a conviverem em uma situação mais moderna, de que sexo é normal e não existe um parceiro só e pode existir vários com preservativo, e às vezes as adolescentes acabam não usando pelo fato de achar que não vai sentir prazer. Por ser uma cidade turística, o índice é maior de gravidez? Não sei. Eu acho que pelo Rio de Janeiro ser uma cidade litorânea, né? Uma cidade de praia, uma cidade que o clima é quente, as pessoas usam menos roupa, expõem mais o corpo, isso de certa forma é um estímulo a um contato sexual, né? Nós, inclusive, temos a má fama internacional de um paraíso para o turismo sexual, né? Mas outros fatores pesam aí nessa questão, né? Não aqueles outros fatores que eu já comentei, a questão da baixa escolaridade, da violência que existe, da desigualdade de gênero, né? As meninas, por exemplo, se encontram numa situação pior também em função dessa desigualdade. Elas não têm o poder na relação. Se o namorado não quer botar a camisinha, não põe, e muitas aceitam ter atividade sexual mesmo assim, né? Então, são muitos fatores que pesam aí nessa questão da iniciação sexual, né? E essa coisa da desigualdade de gênero, a imposição masculina, isso acontece tanto na adolescência quanto na idade adulta, né? Daí o aumento, né, da AIDS, já citado, também em todas as faixas etárias, né? Só para a gente encerrar esse bloco, então, o contexto social, no caso, a adolescente que ficou grávida, a mãe ficou grávida, de repente a avó ficou grávida toda, as três, quando eram 3 gerações enquanto adolescentes. Isso é uma classe social baixa que viu a avó, viu a mãe ficando grávida na adolescência, então para ela trouxe isso para o contexto dela também. Pode influenciar? Eu acho que é porque o contexto social delas é o mesmo, né? Não houve mudanças. O que a gente vê como o principal fator que faz com que a pessoa postergue o seu desejo de maternidade, que desejo de maternidade todo mundo tem, de paternidade também, né? Os adolescentes, os meninos também querem ser pai. O que faz postergar isso é ter outros sonhos de vida antes desse, né? Então, geralmente as pessoas postergam porque querem se formar primeiro, querem ter um emprego, querem ter uma condição de vida melhor, pensam em ter outros sonhos. Então, se você pega o mesmo contexto social da menina que engravidou na adolescência, que a mãe também, provavelmente esse contexto é o mesmo, né? Não houve outros sonhos de vida que fizessem com que ela quisesse postergar a maternidade.
Porque não adianta você ensinar a usar contracepção, oferecer o contraceptivo, se no fundo existe um desejo maior do que tudo isso, de ser mãe ou de ser pai, né? Então, para a pessoa deixar de querer ficar grávida na adolescência, ela tem que querer uma outra coisa, tem que ter um outro sonho. E muitas vezes esse sonho falta, principalmente nas pessoas que vivem em contextos sociais com mais dificuldade, com mais precariedade, né? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher hoje falando a respeito da gravidez na adolescência. No próximo bloco nós vamos ter a participação da plateia das adolescentes grávidas e de adolescentes que têm outros sonhos além de ser mãe, mas não na adolescência. Só um instante, nós voltamos já já.